O Adurgs News é o podcast da Adurgs Sindical que traz uma síntese noticiosa de pautas de educação, política, economia, carreira do professor e destaques das mais recentes ações do sindicato. Eu sou a jornalista Letícia Castro e nesta semana destacamos o Novembro Negro e a luta por uma educação antirracista. Adurgs em ação. Protagonismo da mulher negra é tema de debate na Adurgs. A Adurgs Sindical realizou no dia 17 de novembro debate sobre o protagonismo da mulher negra no RS, juntamente com o lançamento da revista Tição, número 5 especial. O debate, transmitido pelo YouTube do sindicato, reuniu as professoras Sandra de Deus, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Aline Cunha, da Faculdade de Educação da URGS, a psicóloga Maria Luísa Oliveira, do Hospital de Clínicas, a jornalista Genice Ramos, da revista Tição, e a mediadora e jornalista Simone Ramos, da Adurgs. Genice Ramos relatou um pouco de sua trajetória profissional e contou episódios envolvendo o seu cabelo. Uma vez eu trabalhei na TVE e eu usava cabelo black. Aí ele sempre tinha implicância com o meu cabelo. Quem sabe tu dá uma desbastada no cabelo, quem sabe tu corta o cabelo, quem sabe tu prende o cabelo. Era sempre assim uma coisa que da não aceitação. Então a gente tem o cabelo, use como quiser. É uma liberdade que está se dando agora. Eu me lembro que quando eu era criança, eu usava tranças e os meus olhos chegavam a ficar assim, de tão puxado que era, os cabelinhos não podiam ficar um fiozinho fora de esquadro, porque não era, vamos dizer, permitido. Né? Então, agora, eu acho que as mulheres avançaram, né? O cabelo é uma coisa que faz parte da cultura da mulher, é muito expressivo, é muito significativo, e tem que ser usado como ela quiser. A professora Sandra de Deus deu seu testemunho sobre momentos em que precisou insistir sobre quem é e sobre o cargo ocupado na academia. Também apontou que os lugares para negros, além de serem poucos, não costumam somar. As pessoas só são substituídas ao saírem. Os professores que não me conheciam achavam que eu era uma aluna. E até um dia uma professora disse para o porteiro assim: tu não me disse que aquela negrinha que circula por aqui é a famosa professora Sandra? Porque eu já entrei famosa, né, gente? Nesse sentido, eu entrei famosa, né? Porque sempre tive essa relação boa com os alunos e eu sou uma jornalista, antes de qualquer coisa, eu sempre tive o pique de jornalista para fazer essas vivências. Sim, aquela negrinha é a famosa professora Sandra. Tá? Bom, a partir daí, várias vezes, né, eu precisava responder sobre o fato de ser essa negrinha que era professora, e várias vezes esse enfrentamento acontecia dentro da universidade. A maior parte das vezes, e isso na academia acontece muito, ele é velado, né? Ele é fruto de um olhar. Né? Eu fui pró-reitora de extensão dessa universidade durante 12 anos. E muitas vezes as pessoas chegavam e diziam assim: eu quero falar com a pró-reitora. Quando eu dizia, ok, não, mas eu quero falar com a pró-reitora. Eu disse, pode ser comigo? Não, mas eu quero falar com a pró-reitora. Eu dava uma volta lá por dentro, chegava na porta e dizia assim, pode falar. Né? Porque as pessoas não reconheciam isso, porque era muito difícil, inclusive para a gestão da universidade, né, ter uma pró-reitora negra. Para esta universidade era difícil. Né? Tem uma diretora negra numa unidade acadêmica, né? Mas era difícil, né? Isso é 2008. A psicóloga Maria Luísa Oliveira fez uma fala destacando referenciais teóricos e fatos históricos sobre a história negra e feminismo negro. Em um artigo que eu gosto imensamente de ler, e foi uma das minhas primeiras leituras nesse campo, eu acho, lá de 1995, ela escreveu um artigo que está publicado na revista Estudos Feministas, que diz Nossos Feminismos Revisitados. E essa pesquisadora avalia que, se, por um lado, a proximidade do movimento das mulheres negras com o movimento feminista suscitou os conflitos quanto às demandas prioritárias, por exemplo, já me referi ao trabalho, por outro, o feminismo oportuniza sustentação teórica e política para as organizações das mulheres negras que se formavam especialmente a partir do final ali da década de 1980. E é aí que eu me situo com a fundação da Organização Maria Mulher, da qual eu participei a partir do início dos anos 2000,
mas que já existia lá desde 1988. A participação nessa organização me possibilitou, além da formação pessoal, além da compreensão da constituição de uma própria identidade, eu diria, ela me proporcionou muitas oportunidades. Uma delas foi a participação na 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, no ano de 2001. Lá, naquela conferência da ONU, que meio que encerra o chamado ciclo social da ONU, inaugurado aqui com a ECO 92, foi marcante o protagonismo que exercemos na nomeação da necessidade dos Estados se posicionarem no enfrentamento ao racismo, da discriminação racial, em esfera internacional. A professora Aline Cunha, hoje diretora da Faculdade de Educação, relatou a história de sua entrada na vida escolar. Eu sou filha de militar. Meu pai é da Marinha do Brasil, atualmente na reserva. Minha mãe, já falecida, era uma pastora neopentecostal. Um casal multiétnico que disputava a minha negritude e que me ensinou disputava, inclusive, o conhecimento e a forma como eu vi o mundo, né? A minha primeira experiência escolar já foi, claro que eu não fazia essa leitura, a não ser depois de 10 anos de terapia e mais, né, uns anos de estudo. A minha vivência escolar ela era reconhecida como uma vivência de risco, porque eu era uma criança, então, lida como uma criança negra na cidade do Rio Grande, sem a presença do pai, porque meu pai era embarcado. E quando a minha mãe pensa nisso, né, em me levar para a escola, ela começa dizendo, não basta ela ir para a escola, ela tem que ser melhor que as outras crianças, porque ela tem desvantagens diante das outras crianças. E aí, quando eu fiz a primeira pergunta para minha mãe, assim, a prof perguntou, mãe, eu tinha 6 anos, a prof perguntou por que meu nome é Aline. E ela disse assim, a mãe escolheu esse nome porque esse nome é com a letra A. E eu quero ouvir bem rápido quando tu passar no vestibular. Porque na cidade do Rio Grande, o vestibular era um evento. Vocês conhecem Rio Grande? Uma cidade com 200 mil habitantes. Na década de 80, era uma cidade com bem menos habitantes, não é? Era praticamente um porto, né? E todo vestibular saía na rádio, o listão. Então, todo vestibular saía no listão. Porque, imagina, passar na FURG era um evento para a cidade, né? Era raro quem passava na FURG. Então, a minha mãe me disse isso, eu tinha 6 anos. Quando eu entro na escola, a primeira coisa que a professora faz é me marcar. A minha mãe é uma mulher branca, ela não sabia trançar meu cabelo, ela não se dedicava ao meu cabelo, ela cortava o meu cabelo. Então, eu era uma menina com cabelo bem curtinho, facilmente confundida com um menino pela altura e pelo comportamento. Eu consegui uma bolsa. O meu avô, agora tem os causos familiares, né? O meu avô, ele cuidava uma mesa de jogo, e na mesa de jogo vários vereadores jogavam, e tinham muitas dívidas, né? E aí, então, meu avô ajudava nessa coisa, né, da dívida. E um deles disse, eu vou dar uma bolsa para a tua neta estudar numa escola boa. E eu estudei toda a minha vida no Liceu Salesiano Leão 13, como bolsista. Mas eu era a única menina negra da turma, marcada pela ausência do pai, e não vai dar em nada, né? Só conversa, só bagunça. E isso foi em mim, né, também a partir... Vocês lembram o que a minha mãe me disse quando eu tinha 6 anos, né?
Então, eu tinha que seguir esse caminho. Era esse o caminho que eu tinha, o caminho da educação, de estudar e de não só estudar, mas sempre ser a primeira da chamada. Educação em pauta. Governo federal anuncia a criação de 8.600 cargos de professores e técnicos em educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou em 14 de novembro ao Congresso Nacional 2 projetos de lei voltados à área da educação. O primeiro altera a lei orçamentária para autorizar a criação de mais de 8.600 cargos de magistério superior e técnico-administrativo em educação e assim poder aumentar o quantitativo de 21.200 para 29.800. O segundo projeto cria um plano especial de cargos no Ministério da Educação, composto por cargos de nível superior, intermediário e auxiliar. 1 em cada 4 jovens ainda não concluiu o ensino médio. Levantamento do Todos pela Educação, divulgado em 17 de novembro, indica que no ensino médio a taxa de conclusão aumentou de 54,5% em 2015 para 74,3% em 2025. Mas, apesar dos progressos, 1 em cada 4 jovens de até 19 anos não concluiu a educação básica. Cerca de 400 mil deles estão fora da escola porque precisaram trabalhar ou perderam o interesse dos estudos. A análise considera o período de 2015 a 2025 e mostra que o Brasil ainda pode levar mais de 15 anos para alcançar a equidade para diferentes grupos raciais e socioeconômicos na conclusão do ensino médio. Inscrições para a educação infantil de Porto Alegre serão feitas pelo WhatsApp. Pela primeira vez, as inscrições para novos ingressos na educação infantil da rede municipal serão realizadas exclusivamente pelo WhatsApp do 156. Pais ou responsáveis por crianças de 0 a 5 anos e 11 meses poderão efetuar a inscrição para o ano letivo de 2026 até 19 de dezembro. Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 34 33 0156 e selecionar as opções Educação, SMED, Gestão de Vagas, Educação Infantil e Inscrições 2026. Edital para a seleção de diretores de escolas é publicado antes de lei que regulamenta o processo. O edital para habilitação de professores ao cargo de diretores e vices das escolas municipais, que substitui a eleição direta, teve inscrições abertas entre os dias 11 e 16 de novembro. No entanto, o edital foi publicado antes da votação do projeto de lei 27/2025, enviado pela Prefeitura à Câmara em maio, regulamentando o processo seletivo para diretores e vices de escolas. 65% dos professores da educação básica serão isentos do imposto de renda, diz o governo. Representantes do governo informaram durante a audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que a nova faixa de isenção do imposto de renda para rendimentos de até R$ 5.000 a partir de 2026 deve beneficiar cerca de 65% dos professores da educação básica. O debate foi motivado pelo projeto de lei que propõe isenção integral do imposto de renda para todos os docentes da educação infantil, fundamental, média e superior em exercício, PL 165/22. Evento internacional recebe filósofos da educação. Entre 26 e 29 de novembro, o Centro Cultural da URGS, a Faculdade de Educação e o Instituto de Letras recebem a 13ª jornada, o pensamento de Rodolfo Koch. O evento deste ano tem o título A Méfrica Profunda, Feminina e Popular, e propõe a interlocução entre as ideias do autor com a da pensadora brasileira Lélia Gonzalez. O encontro busca refletir de maneira aprofundada sobre as ideias dos filósofos, cuja obra condensa o desafio de vincular o pensamento popular, o dos povos originários e o acadêmico. Economia, política e serviço público. Informações que influenciam seu dia a dia e seu futuro. Serviço público e meio ambiente. CUT reforça a unidade contra a PEC 38 na COP 30. Durante as atividades da programação da COP 30, a CUT promoveu o debate Serviço Público Forte, Meio Ambiente Protegido, não a reforma administrativa, que conectou diretamente a crise climática
ao enfrentamento político em curso no Brasil. Organizado por diversas entidades, entre elas o PROEFES Federação, o seminário denunciou os efeitos da PEC 38 sobre o Estado e apresentou o diagnóstico de que a reforma administrativa representa um projeto de desmonte, que enfraquece a capacidade estatal e abre espaço para a privatização e o avanço de interesses predatórios sobre os territórios. Câmara amplia a despesa com servidor em 22 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Entre as iniciativas que avançaram na Câmara está o projeto que prevê aumento para os servidores do Judiciário Federal, de forma escalonada, com 8% de reajuste aplicados em 2026, 2027 e 2028. Outro texto cria adicional de qualificação para os servidores. As duas propostas foram enviadas pelo Judiciário e aprovadas pelo plenário da Câmara em seguida, em 4 de novembro. Para começarem a valer, precisam passar pelo aval do Senado. Esse foi mais um Adurgs News, podcast da Adurgs Sindical que traz uma síntese noticiosa de pautas de educação, política, economia, carreira do professor e destaques das mais recentes ações do sindicato. Acompanhe nossos conteúdos em nossas redes sociais @Adurgs Sindical.